Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha acabado de terminar um namoro. Quer dizer, na verdade não fui eu. Quem desmanchou foi minha ex. E eu gostava dela. Se depender só de mim, a gente continuaria junto. Olha, eu estava tão desanimado, sem vontade de fazer nada. Mas aí, uma vizinha do apartamento do andar de cima, aqui do meu prédio, me fez um convite tentador. Não éramos assim muito próximos, mas de vez em quando a gente se encontrava ali, no conjunto, e conversava. Era uma menina bonita, mas tinha um detalhe da sua vida que, não sei, me deixava com o pé atrás. Ela trabalhava numa boate como garota de programa. Ela achava que ninguém sabia, né, ali, até porque o pessoal era assim bem discreto, pelo menos na frente dela, né? Porque o que comentavam pelas suas costas era... Bom, ela morava ali com uma prima que também trabalhava nessa boate. As duas dividiam o apartamento. Eu não preciso nem falar, as famílias nem em sonho, né, imaginavam o que elas faziam para ganhar vida. As duas eram bonitas, mas a Bia era a única que conversava comigo de vez em quando. Aliás, uma vez, minha namorada, ou minha ex, apareceu de surpresa em casa e me viu conversando com a Bia. Olha, ela ficou com tanto ciúme, chegamos a brigar. O detalhe é que a Sueli também sabia que a Bia era garota de programa. E aí já viu, né? Imagine o que ela ficou pensando. Foram, assim, encontros fortuitos que a gente teve. Aliás, nesse dia da briga, a Bia ficou sabendo que a gente sabia qual a profissão que ela exercia. Porque a Sueli jogou isso na cara dela. Eu fiquei tão sem jeito porque tinha pedido tanto para ela não, sabe, ser discreta, não comentar aquilo com ninguém. A Bia pensava que ninguém ali no conjunto soubesse. Ficou desconcertada. Eu percebi. Mas fingiu que não tinha entendido, desconversou. Nem comigo depois ela tocou no assunto. E nem eu falei absolutamente nada, de modo que ficou dito pelo não dito. Só que é claro, né? Não foi por causa disso que a Sueli terminou comigo. Aliás, demorou um tempo para isso acontecer. Ela vivia me ameaçando. Não quero ver você de conversa com aquela piranha, viu? Ai de você, Rogério. Eu falava que não tinha nada a ver, que a gente mal se via. Mas sabe como é a namorada ciumenta, né? Fazia 3 semanas que eu estava solteiro, que a Sueli tinha me dispensado. E repito, eu estava passando uma fase difícil, estava triste, acabrunhado. Quando topei com a Bia ali no conjunto, entre um assunto e outro, ela perguntou: e aquela chata da tua namorada, Rogério, por onde que anda? Acho que você não vai mais encontrar com ela, viu? A gente terminou. É mesmo? Puxa, que bom pra você, viu? Muito chata ela. Ela falou aquilo e eu dei assim um sorrisinho amarelo, né? E começamos a conversar, até que pelas tantas ele me fez aquele convite, né, a que me referi no começo da minha carta. Primeiro perguntou o que eu ia fazer no feriado prolongado, que seria na semana seguinte. Falei que provavelmente não faria nada de especial e ela me contou que ia viajar para a cidade dos pais. Já fazia alguns meses que não via a família. E aí perguntou: escuta, você conhece Imbituva? Falei que não. Aí ela ficou falando da cidade e perguntou se eu não queria ir com ela. Falou, inclusive, que se eu fosse com o meu carro, ela pagaria gasolina. Quis saber o que tinha de bom para fazer lá na cidade. Até porque Imbituva, apesar de eu não conhecer, eu sabia que era uma cidade pequena. E ela respondeu que tinha um monte de coisa bacana, que se eu fosse não ia me arrepender. Resumindo, depois de quase meia hora de conversa, ela me convenceu.
Não tínhamos o número um do outro até então. Mas acabamos trocando o telefone para podermos deixar tudo combinado. Olha, eu fiquei pensando tanta coisa, inclusive, enfim, né? Não vou negar. Eu não sabia em que boate que havia trabalhado, mas devia ser um lugar chique, de portão fechado, desses que você precisa marcar horário para ser atendido. Não era qualquer um que entrava. Até porque ela era uma garota tão discreta que eu, sinceramente, nem sabia como que o pessoal tinha descoberto, né? Que ela, enfim, trabalhava naquele ramo. É aquela coisa, né? Sempre tem alguém que acaba vendo alguma coisa, testemunhando uma coisa que outra ali, aí conta para um, já viu. Quando a gente vê, tá todo mundo sabendo. Confesso que tinha vontade de entrar no assunto com ela. Principalmente depois que a Sueli desmanchou o namoro comigo. Só que, sei lá, eu não sentia muita vontade. Até que no dia da viagem, foi ela que me fez aquela pergunta assim, a queima-roupa. Escuta, Rogério, como que você ficou sabendo que eu trabalho em boate? Acho que fiquei até meio vermelho na hora, porque não esperava. Nessa hora, ela percebeu o meu embaraço e até sorriu. Eu sei que você sabe. Aliás, foi você que contou lá pra tua ex? Aquele dia ela deu a entender que sabia? Me recompus, cheguei a pedir desculpa até. E falei que tinha comentado com ela assim, sem querer. E no fim, acabei abrindo o jogo. Falei que no conjunto, a maioria dos vizinhos sabiam. Ela franziu a testa. Puxa vida, será que eu vou ter de mudar de novo? Aliás, Rogério, pra você tá tudo bem, né? Não tem problema. Pra mim, claro que tá. Imagine, tem nada com a tua vida. Cada um faz o que quer, né? Eu pergunto porque tem gente que torce o nariz, né? E você não. Você sempre me tratou tão bem. Até aceitou viajar comigo. Comigo tudo tranquilo, não se preocupe. Eu não esquenta a cabeça por pouca coisa, não. Ela sorriu e falou que seria uma maravilha se todo mundo pensasse como eu. E ainda acrescentou. Aliás, Rogério, os meus pais não sabem, tá bom? Ninguém lá na minha cidade sabe. Para eles, eu e a minha prima, a gente trabalha aqui com eventos. Esse tipo de coisa, show, sabe? Eu também queria te pedir um favor. Ué, pode pedir. Se estiver ao meu alcance. Então, na verdade, não é nada demais. É que eu queria ver se você podia... Puxa vida, talvez você não vá gostar, mas... Seria tão bom que você conseguisse se fazer de meu namorado. É que eu falei lá pro pessoal que estava indo com meu namorado e agora tá todo mundo esperando. Você faria isso por mim? Você nem precisa me beijar, me abraçar se não quiser. Só me dá a mão, assim, em alguns momentos, assim, só pra, sabe, passar a impressão. Olha, naquelas alturas, eu já estava bem confuso, olhando pra ela e meio sem saber como reagir. E ela ficou ali me olhando com aquele olharzinho, assim, de, sei lá, Ela estava nitidamente querendo me provocar. Falei que por mim estava tudo bem. A verdade é que eu já estava com a minha cabeça cheia de ideias, de pensamentos. Imagine então depois que ela falou aquilo. Paramos num posto para comer alguma coisa, mas antes de descermos, a gente acabou se beijando ali mesmo, no carro. Olha, foi um beijo que eu nunca tinha imaginado, pelo menos não até aquele momento em que ela me convidou para acompanhá-la na viagem. Mas depois disso, eu já tinha sonhado um pouco. Na verdade, não apenas um beijo, mas a gente começou a se beijar e não parou mais. Depois, quase chegando a Imbituva, encontramos um desses motéis de beira de estrada e adivinha, a gente acabou entrando e saciando aquela vontade que já estava me consumindo. Foi tudo gostoso demais. Confesso que me senti até meio fora do ar.
Olha, no quesito do sexo, além de bonita, além de uma mulher assim feminina, ela era mesmo, acho até que é chover no molhado falar isso, mas enfim, ela era mesmo uma verdadeira profissional. Resumindo, foi um feriado prolongado para ficar na história. Pelo menos na minha. Eu adorei. A família dela me recebeu bem. Os amigos, os parentes todos que estavam presentes. Naturalmente que para eu me passar por seu namorado, a gente teve de combinar algumas coisas. Como tinha sido o nosso primeiro encontro, por exemplo, o que a gente costumava fazer, onde íamos. Só que é claro, né? Como a gente não tinha muito tempo, algumas coisas ficaram combinadas e outras não. Tinha hora que eu falava uma coisa e a Bia meio que, sabe, a gente se complicava. Aliás, perguntaram até por que a gente não tinha fotos minhas no perfil dela. De todo modo, no fim, acabou dando tudo certo. Só que não sei. Acabou acontecendo uma coisa que eu jamais imaginei que pudesse acontecer. Principalmente pelo fato de ter terminado um namoro há tão pouco tempo. Voltei daquela viagem encantado por ela. Não é fácil você passar 3 dias inteiros com uma mulher linda como ela, fingindo ser o namorado, transar com ela nos 3 dias e não voltar meio enfeitiçado. Para se ter uma ideia, em nenhum momento lembrei da minha ex. A imagem dela parecia uma coisa assim tão distante, uma coisa que tinha ficado para trás. Incrível. Quando estávamos voltando, inclusive, eu ali dirigindo, a gente conversando, às vezes eu me distraía, me perdia na conversa, porque ficava pensando em como seria no dia seguinte, depois que a gente voltasse para nossa realidade, digamos. Claro que apenas e tão somente amigos a gente não seria mais. E nem tinha como, né? Depois do amor gostoso que tínhamos feito, mais de uma vez inclusive, pelo menos eu pensei que isso pudesse, sei lá, se repetir de vez em quando. Por que não? Mesmo que eu precisasse marcar um horário lá na boate onde ela trabalhava. Não nego que esse tipo de pensamento me atormentou um pouco. Porque imagine se eu acabasse me apaixonando por essa mulher. O fato é que no decorrer daqueles 2 dias, sempre que dava certo, ela me chamava para ir ao seu apartamento, onde a gente naturalmente transava. E dessa forma, fomos levando aquele nosso romance. E olha, eu já estava quase criando coragem para conversar com ela. Até porque naqueles últimos dias, naquelas alturas, acho que estava até, sei lá, mais para lá do que para cá. E o fato de saber que ela trabalhava naquele ramo me incomodava um pouco. Só que antes mesmo que eu falasse alguma coisa, ela tomou a iniciativa de vir conversar comigo. Lembro que a gente fez amor, aí ela entrou no assunto. Escuta, sei lá, eu acho que a gente precisa ter uma conversa, porque, não sei, tô achando que eu me apeguei a você mais do que devia, sabe? Não imaginei que fosse acontecer. Eu fiquei até surpreso quando ela falou aquilo. Você tá falando sério? Bom, e se eu disser que o mesmo aconteceu comigo? Aliás, comigo acho que não é só apego não, viu? Eu não consigo mais parar de pensar em você, Bia. Sei que não devia, mas ultimamente você não me sai da cabeça. Ela sorriu, como se tivesse gostado do que eu falei, e me deu um beijo. Depois fez aquela pergunta: o que a gente faz agora? Você sabe a vida que eu levo, não sabe? É difícil, né? Pois é. Se você quer saber, eu tenho pensado tanto nisso. E você deve imaginar, né? Até porque eu já falei que eu tô
sentindo coisas por você. E é difícil para mim também imaginar que você sai à noite e, enfim, você entende, né? Ela ainda tentou me explicar que, apesar de entender o meu lado, aquilo para ela era só a sua profissão. Não tem sentimento no que eu faço. É tudo mecânico, é só para ganhar dinheiro mesmo. Se você quer saber, só sinto alguma coisa de verdade quando a gente está junto. Nossa, quando essa mulher falou aquilo, eu me desmanchei todo por dentro. Mas, apesar de tudo, eu ainda falei, eu sei. Eu sinto isso, mas mesmo assim é difícil. Sabe qual é a minha vontade, Bia? Virar teu namorado de verdade. Te ver todo dia. Te assumir diante de todo mundo. Só que para isso, você teria que... Você entende, né? Ela ficou em silêncio durante algum tempo. Depois falou. Pois é, Rogério, mas eu sei o que você está querendo me dizer, só que não dá. Não me peça para largar da vida, porque não dá. Eu até largaria, mas desde que alguém me bancasse. E, puxa, não quero te ofender, mas você não tem condição para isso, né? Meu Deus, o que eu ia dizer? Claro que eu não tinha. Ela devia ganhar rios de dinheiro. Até porque ela mesma dizia que já tinha guardado uma quantia no banco, sem contar os luxos, né? A roupa, perfume, salão de beleza, tudo aquilo que fazia parte da sua vida. É claro que eu jamais teria condição de bancar a vida que ela levava. Com o meu salário, não daria para um dia. Para se ter uma ideia, se ela fosse me cobrar por aquelas noites que a gente passava junto, não sobrava nada do meu salário. Ela viu que eu fiquei embaraçado e falou: Rogério, a gente pode deixar tudo como está. Eu não me importo de você não ter capacidade, condição de me assumir, ter vergonha, desde que a gente fique junto de vez em quando. Não é questão de não ter coragem, Bia, e nem de vergonha, mas é que, puxa vida, se coloca no meu lugar. Aqui no prédio, por exemplo, todo mundo sabe que você... Enfim. E que diferença isso faz? Se para você isso diz alguma coisa, eu posso me mudar para um outro bairro, onde ninguém me conheça. Mas não é só isso, Bia. Eu vou saber do mesmo jeito que você tá lá, se deitando com outros caras. Acha que é fácil? Rogério, você não acha que o pessoal aqui do conjunto já não sabe que a gente fica de vez em quando? Claro que sabe. A vizinha aqui do lado, por exemplo, já viu você saindo do meu AP 2 ou 3 vezes. Mas é diferente, Bia. Uma coisa é você passar uma noite com a pessoa, sem compromisso. Outra é namoro sério. Ela fechou a cara naquela hora. Acho até que se sentiu meio ofendida. Até que do nada levantou da cama, acendeu a luz e falou: Rogério, acho melhor você ir. Já tá tarde, amanhã eu tenho de levantar cedo. E eu vi que ela não gostou do que eu falei. Pedi desculpas, disse que tinha sido mal interpretado, mas ela não quis continuar a conversa. Já foi se vestindo, saindo do quarto. Olha, depois eu até me arrependi do que tinha falado. Acho que soou assim, sei lá, meio preconceituoso. Tanto que a gente se despediu assim de um modo tão estranho. Na verdade, depois daquela noite, tudo se tornou muito, mas muito estranho entre nós. Mais estranho do que eu imaginava. Nem tivemos assim uma conversa definitiva. Mas ela resolveu se afastar. Chegou a dizer assim, em tom de ironia, que não queria atrapalhar a minha vida, estragar minha reputação.
Eu ainda procurei outras vezes, inclusive pelo celular, só que não teve mais conversa. E foi desse modo que terminou aquilo que só estava começando. E numa tentativa de fugir de mim, até porque depois de arrependido do que tinha falado, eu fiquei no pé dela. Ela e a prima acabaram se mudando tempos depois. Claro que senti demais a sua falta. Mas achei melhor, sabe? Até porque, vendo a pessoa sempre ali, é até pior. Eu sabia que ela não queria mais. Talvez acabasse sofrendo mais ainda, se a gente tivesse continuado. Até porque eu nunca queria me conformar. Pelo contrário. Quanto mais o tempo passasse, mais eu ficaria alucinado, sabendo do que ela fazia, quando não estava comigo. Ela tinha deixado muito claro que não tinha intenção nenhuma de deixar aquela vida. E como eu não tinha condição de assumi-la, bancar a vida dela, os seus luxos, não podia nem argumentar, né? Muito menos exigir alguma coisa. Foi, infelizmente, o fim para nós dois. Mas eu não a esqueci. Ainda penso muito nessa mulher. Olha, tem dias que eu chego a dar um mal-estar, assim, um nó no peito, de tanto que a imagem dela fica ali martelando no meu pensamento. Como eu queria que tudo fosse diferente. Que tudo tivesse acontecido diferente. Mas fazer o quê? A gente tem que aceitar, querendo ou não, a realidade. Infelizmente, não dá para mudar o que passou. Sabe, às vezes eu tenho até a sensação de que se a gente não tivesse se aproximado, seria melhor. Quem sabe até hoje eu ainda estivesse sofrendo pela minha ex. Mas quer saber? Acho que seria melhor. Porque com a minha ex, eu até teria alguma chance. Só que com a Bia, eu sei que não tenho mais chance nenhuma. Fazer o quê? Agora é tentar esquecer. De novo, né? Tava sofrendo por uma e agora passei a sofrer pela outra. Essa outra, infelizmente, completamente fora do meu alcance. Uma mulher que não nasceu para ser minha. Não foi, não é, e o pior é que eu sei que nunca será.